Falando isso, eu vou, no vídeo de hoje, falar sobre como que os líderes protestam. Quais os comportamentos dos líderes quando eles querem fazer um protesto. Bom, primeiro de tudo, básico de tudo, é a não violência. Então, quando você vê grupos ou uma pessoa usando de violência, você percebe que essa pessoa não é um grande líder, né? Porque ele vai liderar para o mal. Os grandes líderes lideram para o bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você vai perceber também que tem situações que o líder ele tem que ser mais enérgico. Só que ele faz isso sem violar pessoas. O que é violência? É você violar algo. Então, muitas vezes, você vê que a polícia ela vai entrar numa negociação com um sequestrador, com alguém que está criando algum problema. Ela cria todos os meios para poder conduzir aquela situação de uma maneira pacífica, né? Uma maneira conciliadora. Agora, quando não existe essa conciliação, o último recurso ele acaba usando mais a energia, a força mesmo, e por isso que não é considerado como violência, sim uma defesa. Tá? Então esse é o último recurso. Se você entra logo de cara querendo brigar, querendo xingar, querendo, né, fazer essas coisas legais, você mostra fraqueza. Então um comportamento de um grande líder é realmente não ser violento. E o que ele faz? Ele prega, né? Ele ajuda pessoas a entender de fato o porquê, né? É importante não se envolver com aquela situação. Olha só, tem um ditado africano que diz o seguinte: em brigas de elefantes, quem sai mais machucado é a grama. Os elefantes vão se machucar, eles são muito fortes, mas a grama vai ser destruída. Então muitas vezes o que acontece? Você que é filho, você que é um colaborador, você que é um cidadão, muito cuidado quando você vai se envolver em discussões, onde você é, na verdade, a grama, você não é a pessoa que está causando aquele problema. Como um bom conciliador, converse com as pessoas, faça perguntas, tente mobilizar de alguma forma aquela situação, não querendo entrar, né, tomando partido ou querendo arrumar, né, a briga, porque você vai acabar sendo muito mais machucado do que essas pessoas que estão brigando lá. Então toma muito cuidado. Uma questão também de um comportamento que os líderes têm quando eles querem protestar é não dando apoio a movimentos que não pertencem à raiz, né, da situação. Você vai perceber, por exemplo, que quando você for fazer algum movimento, muitas pessoas vão se aproximar e algumas das pessoas que irão se aproximar, elas não dominam a segunda camada da liderança, que são três. Eu vou deixar até um livro aqui, um vídeo aqui na descrição para você entender um pouco mais essas camadas de liderança. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, que é justamente você ser um bom liderado. Sabia que uma das características da liderança é você ser um bom liderado? E o que acontece? As pessoas elas entram no movimento, elas querem tomar conta, elas querem dominar, né? Elas não querem respeitar a pessoa que criou o movimento, a pessoa que começou a trazer luz sobre aquele assunto. Não, ela quer ser a dona do jogo, né? Ela usurpa uma posição. Então, as pessoas que estão atentas, o que eles fazem? Eles observam se a pessoa que começou o movimento apoia aquele movimento. E normalmente aquela pessoa não apoia aquele movimento de algumas outras formas, né? Não se envolvendo, não aparecendo, não participando. Às vezes pessoas, por exemplo, são convidadas. Eu, por exemplo, fui convidado para algumas situações de pessoas que têm movimentos que eu não aprovo. E o que eu faço? Eu não participo. Eu não vou brigar com a pessoa, eu não vou estar lá. Pessoas, por exemplo, que são muitas vezes alunos meus, acabam criando, né, eventos para falar sobre um assunto que eu estou falando, já estou criando, né? Por exemplo, o Marshall Goldsmith, Sally Hagen, são grandes parceiros internacionais que o que trouxe para o Brasil. E aí o que acontece? Eu não participo desses movimentos. Se o movimento é legítimo, eu vou estar lá participando. Então, se não é legítimo, eu não vou participar. Por quê? Porque exatamente essa pessoa é um dissidente, essa pessoa
é uma pessoa que quer uma revolução. Ela que quer revolução, é destruir o que a pessoa construiu para que ela implantar o dela. Não é um trabalho construtivo, onde ela dá continuidade para um trabalho que foi feito. E como que a gente percebe isso? A pessoa quer excluir a pessoa que começou o movimento. Isso é muito comum, pessoal. Se você tem isso, o que eu falo para você? Convide as pessoas que começaram algum movimento, caso você estiver fazendo esse movimento em cima de uma outra pessoa. Convide. Fala, pessoal, olha, estou a fim de fazer isso, tal. Se você for um cara legal, se eu for uma pessoa que ela aprova, a pessoa vai gravar um vídeo para você, ela vai te incentivar pessoas a fazer, porque ela sabe que você está indo na mesma vibe, você vai construir coisas, você não vai cobrir, né, a verdade, a mentira com as vestes da verdade, para querer passar alguma coisa. Então, os líderes que têm esses comportamentos são muito importantes, se você está atento, né, a você, líder. Quando você quer criticar uma pessoa, quer brigar com uma pessoa, muito cuidado, que muitas vezes isso acontece efeito contrário. Você potencializa aquela ação. Então, não use de violência, não se envolva, né? Se você não aprova, não se envolva com aquilo, né? Não dê a sua cara, né? a sua face para que as pessoas vejam você lá. Não é legal isso, né? Por algo que você não acredita. Não pensa que vai ficar bonitinho no negócio. Não vale a pena, né? E incentive as pessoas a não criar esses, movimentos de revolução, mas movimentos de construção, onde as pessoas juntas, elas somam. Tudo que você perceber que as pessoas estão querendo dividir, sai fora, tá? Sai fora. E se posiciona em relação ao seu papel naquele momento. Se você é um diretor de uma empresa e o board está brigando, não fica tomando partido, né? Tenta ajudar o seu CEO se tiver contato com ele, como eu te falei, converse, né? Tente dar uma iniciativa, mas sem criticar o board, né? Ou sem mostrar lados. É muito importante isso, porque você é grama nessa situação, percebe? Lembra do exemplo da grama? É isso aí. Então, saber transitar é muito importante. Isso não é covardia, isso é sabedoria. Se você quer ajudar realmente, de fato, a situação. Não coloque lenha na fogueira. Seja a pessoa que ela tira, né, a fogueira do fogo, para o fogo não ficar, né, destruindo as coisas. Fogo é para aquecer. Fogo é para cozinhar. Fogo é para criar coisas, construir coisas, nunca destruir coisas. O fogo, quando vai destruir coisas, ele está descontrolado. E aí vai ser muito ruim para todo mundo. Então, seja um líder que tenha comportamentos pacificadores. Grandes líderes, nós temos vários exemplos disso no mundo, né? Você vai ver, por exemplo, Martin Luther King, sem que falar dos clássicos, Jesus Cristo, né? Puxa, não tem que falar, né? Você vai ver a história de Jesus, como ele se comportava, né? Ele tinha, inclusive, os inimigos que eram os fariseus, né? Os saduceus que queriam fazer frente de Jesus, que tinham feito ali do judaísmo, tinha uma coisa muito ruim. E o que Jesus fez? Ele falava abertamente, né, com as pessoas dos moldes dos fariseus ali. Ele mesmo podia considerar que era um rabino, né, um professor. Então ele fazia parte daquele movimento todo. Mas ele foi ensinando a verdade para as pessoas, não é? Então ele falava, vou falar a verdade, porque a verdade liberta. E as pessoas estavam a fim de ouvir a verdade e foram libertadas. E o movimento prevaleceu até hoje, né? Aquele pessoal lá, os inimigos dele, foram embora, acabaram, ele prevaleceu. Martin Luther King, né, que nunca pregou violência, né, nos protestos que ele fazia, né, quando ele falava, né, da opressão dos brancos com os negros nos Estados Unidos. O homem foi até assassinado por isso, né? Por quê? Porque ele foi um homem que ele não usava de violência, mas ele usava a palavra, usava a sabedoria, a inteligência, fazia as pessoas pensarem. E assim foi criando, né, na sociedade uma consciência sobre, inclusive nos brancos, que aquele comportamento não era uma coisa legal na sociedade americana. Então, você vai ver N exemplos de grandes líderes, né, que fizeram exatamente isso, e foram mobilizar as pessoas, incentivar as pessoas, deram para as pessoas, principalmente, argumentos para que elas pudessem defender aquilo que elas acreditavam. Então, você quer ajudar o movimento, dê argumento para as pessoas defenderem aquilo, e não destrua,
pessoas que estão falando o contrário, com violência, e nem seja a pessoa que apoia, né, movimentos que você sabe que não tem nada a ver com a raiz das coisas que foram construídas. Legal? Todos os vídeos estão vindo aqui de quarta e de domingo, então esse é o vídeo de domingo. Curta, comente, compartilha com as pessoas que gostam de liderança, que gostam de ouvir sobre comportamentos que servem para qualquer área da vida, não só empresarial. Os líderes atuam na sociedade, na família, você com você mesmo, nas empresas, associações, igrejas, enfim, todo o campo da sociedade. Você vai ter que ter comportamentos de liderança. Um grande abraço, viver é belo, Márcio Silva, até o próximo vídeo.